Meus irmãos, paz do Senhor, que alegria poder estar na casa de Deus, numa manhã maravilhosa, onde eu já chorei muito, e não é nenhuma novidade. Eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo a presença do Senhor. E é muito bom quando nós somos acolhidos, abraçados pela igreja. Nesta manhã, Deus colocou há uns 2 meses um tema no meu coração. O tema é: não retires de mim o teu Espírito Santo. Vou repetir. Enquanto eu dialogava com Deus, Deus soprava nos meus ouvidos, dizendo: filho, se eu não estiver contigo, você não vai conseguir chegar no teu objetivo. E ao conversar com o Pai, aquilo ardia em meu coração e eu falava: Senhor, e do que eu vou falar? Então o tema, ele vem: não retires de mim o teu Espírito Santo. Nessa manhã eu quero falar de 2 textos aqui. O primeiro texto que nós vamos conversar é Salmo 51. O verso é o 10, o 11 e o 12. E depois que nós falarmos um pouco desta oração, nós também vamos ler 2 Samuel capítulo 11. Que o Espírito Santo nos guie. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta manhã. Que o Espírito Santo fale comigo. Que o Espírito Santo fale no teu coração nesta manhã. Eu não sei a forma que você adentrou neste lugar, mas de uma coisa eu sei: se você entrou aqui com um coração quebrantado, o Espírito Santo de Deus vai falar contigo nesta manhã. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus tem agido na tua vida. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que há um Deus todo-poderoso que tem levantado e tem falado: estou contigo. Oh, aleluia. Oh, Espírito. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmos 51, no seu verso 10, 11 e 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Se você tiver uma caneta e quiser grifar esse 11 aí, ou no seu celular: não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me
com o espírito pronto a obedecer. Igreja, o meu primeiro contato com esse texto, alguns anos atrás, eu fazia algumas perguntas para mim. Dentro de mim eu ficava assim: como pode um homem, segundo o coração de Deus, agora, orando a Deus e dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro. Ou mais fácil ainda dizendo: não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu ficava questionando, porque quando se fala de Davi, nós vamos lembrar um pouco daquele menino que estava num pasto, cuidando das ovelhas de seu pai, e sempre quando vinha algo querer tomar aquilo, ele ia com toda a força, e não deixava isso acontecer. Lembro também quando seu pai vai até ele e vai dizer para ele: olha, Davi, os teus irmãos estão em guerra, faz o seguinte, vai até eles e veja como está. O texto vai dizer para nós que Davi, quando chega lá, ele escuta uma voz. Essa voz que Davi escuta é de um tal de Golias desafiando Israel. Quando Davi então escuta, ele vai falar: opa, quem é esse incircunciso que está falando do nosso Deus? Naquele momento, Davi está cheio da presença de Deus, que nem o tamanho do gigante, que é Golias, assustou. Até porque Davi não olhava o tamanho do gigante, mas ele olhava o tamanho do Deus que ele servia. E eu já vou liberar uma palavra para o teu coração nesta manhã. Eu não sei as lutas que você está passando, eu não sei qual é o momento de crise que você está passando, mas acima de tudo isso, há um Deus dos céus que cuida da tua vida, que cuida da tua família. Isso não é maior do que o nosso Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Me espanta agora a forma que Davi então inicia a sua oração, porque a Bíblia agora vai dizer para nós ali no Salmo 51 e no verso 1, assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Perceba que ao iniciar a sua oração, Davi ele dá 3 características de Deus. Quais são? A primeira: misericórdia, amor leal, compaixão. Mas quando chama para ele, ele vai dizer: apaga as minhas transgressões. Quando Davi tem esse diálogo, ele sabe que Deus é misericordioso. Quando Davi inicia essa oração, ele sabe que Deus é amor. Quando ele inicia essa oração, ele sabe que Deus ele tem compaixão. Mas nessa oração também Davi então reconhece as tuas falhas, os teus pecados. E quando nós falamos de misericórdia,
A misericórdia é tratar a pessoa mais compassivamente do que ela merece. E isso se torna possível graças ao quê? A graça do Senhor Jesus. Nosso Pai Celestial conhece as nossas fraquezas. E Ele demonstra misericórdia quando perdoa os nossos pecados e nos ajuda a voltar a viver em Tua presença. Quando Davi ora falando de amor, a Bíblia agora vai dizer para nós então que Deus é amor. Tanto que Ele envia o Seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Ainda no verso primeiro ainda, ele vai falar sobre compaixão. E compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Não significa aprovar suas razões, seja elas boas ou más. Ter compaixão é não ter indiferença frente ao sofrimento dos outros. Agora percebe que quando Davi então chama para ele fala de transgressão. Transgressão tem a origem no hebraico, e eu não manjo nada de hebraico, e nem sei se é assim que fala, mas a palavra é pecha, que significa rebelião, violação de lei divina. Esse termo é frequentemente usado e descreve o ato de pecar e se afastar dos mandamentos de Deus. Perceba, igreja, que o texto é bem claro, que Davi está orando, que Davi está clamando. Só que esse clamor no Salmo 51 não é um clamor em que você olha para o céu e diz: Deus, obrigado pela família que o Senhor tem me dado, ou obrigado pelo carro que o Senhor me deu, assim eu posso ir congregar. Não, a oração nos mostra o texto que é uma oração triste, amarga, e ainda mais uma oração de arrependimento. E para nós entendermos um pouco por que isso leva a Davi orar, eu peço à igreja agora que abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Há uma narrativa aqui da história de Davi. Ela é conhecida, mas vai acontecer aqui uma tragédia na vida de Davi. Por que tragédia? Aqui vai envolver um pecado de Davi. E pasmem, enquanto eu lia, enquanto eu olhava isso, olha o que diz o primeiro versículo. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, e com os seus oficiais, e todo o exército de Israel. Espera aí, Davi era o que em Israel? Mas o texto agora está dizendo para nós que na primavera, época em que os reis saíam para quê? Para a guerra. Só que ainda no primeiro verso está dizendo: porém,
Davi permaneceu aonde? Em Jerusalém. Eu vou liberar mais uma palavra aqui. Não terceirize aquilo que Deus colocou para você fazer. Eu vou repetir. Davi, em vez de guerrear, ele terceiriza aquilo que era para ele fazer. E Deus nesta manhã está falando para nós aqui: não terceirize aquilo que Deus colocou para você fazer. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para cantar, cante. Se Deus te chamou para evangelizar, evangelize. E o principal, se Deus te chamou para servir, sirva com alegria ao Senhor. O texto continua agora. O texto então está dizendo para nós que Davi chama Joabe e fala para Joabe: Joabe, vai guerrear contra os amonitas. Joabe então reúne alguns soldados e vai. O texto continua dizendo para nós agora que então Davi está tranquilamente em seu palácio. Davi está num lugar que não é para estar. Davi não foi chamado para ficar dentro de palácio. Já do versículo 3 ao 5, vai dizer agora para nós, versículo 2: numa tarde, Davi se levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, Davi então viu uma mulher, e o texto é bem claro, muito bonita. E ela estava tomando banho. Então Davi vai enviar um cidadão para descobrir quem é esta mulher. E ao chegar lá, eles descobrem que é Batseba. Tem algum problema? Não. Mas até nós descobrimos algo. Primeiro, filha de Eliã e mulher de Urias. Urias é um que Joabe então pega e leva para a batalha. Davi está em lugar aonde não é para estar. Davi nesse momento perde a conexão com o Espírito Santo. E nos chama a atenção aqui, que quando nós perdemos a conexão com o Espírito Santo, as nossas escolhas e decisões não são da forma que Deus quer para nossas vidas. Quando nós estamos desconectados do Espírito Santo, nos leva a fazer escolhas erradas. Davi agora está cego. Davi agora está desorientado. Davi agora está apaixonado, fraco, que já nem ligava mais em desobedecer a lei do Senhor, os mandamentos. Lembra que nós lemos lá no Salmo 51? Quando ele fala de transgressão. Transgressão é nem se importar com a lei, com os mandamentos. Davi então chama, sabe quem é, sabe de quem é o marido, mas pouco se importa. E o porquê que ele pouco se importa?
Porque já não estava mais o Espírito Santo dentro dele. É porque o Espírito Santo queria? Não. Escolhas. Davi escolhe naquele momento se encontrar com essa mulher. Ele pouco se importa se ela é casada, ele pouco se importa com o que os outros vão pensar. Ao chegar a mulher até Davi, o texto vai dizer para nós agora que os dois se deitam em um ato de adultério. E se não bastasse somente se deitar, quando ela volta para o seu lar, para a sua casa, o texto não dá o tempo certo. Mas o texto vai dizer que ela então envia uma mensagem a Davi. Que mensagem é essa? Davi, surpresa. Eu estou grávida. Um ato sem pensar, um ato sem a presença do Espírito Santo. Nos chama a atenção aqui que as escolhas são erradas, que os pensamentos são errados, que os envolvimentos são errados, que ele fica em lugar que não é para estar. Do versículo 6 ao 13, Davi, sem consultar ao Senhor, agora tem uma brilhante ideia. Já sei o que eu vou fazer. Vou pedir para que Joabe me mande Urias de volta da guerra. Há algum problema nisso? Não. O grande problema é a forma que Davi está pensando. É a forma que Davi está maquinando em sua cabeça. Porque a tentativa de Davi aqui, quando chama Urias da batalha, é encobrir o seu pecado. Então o que ele faz? Eu vou chamar Urias, Urias vai chegar cansado, ele vai tomar aquele belo banho e vai se encontrar com sua esposa. A saudade é tanta que ele vai deitar com ela e está tudo resolvido. Sem a presença do Senhor, a imaginação te leva a fazer loucuras. Aí o que acontece é que Davi não imaginava que Urias tinha uma fidelidade com ele. Porque o texto vai dizer para nós que em vez de Urias voltar para a tua casa, ele então vai ficar na porta do palácio, como todos os outros soldados. Só que quando isso acontece, alguém vai até Davi e vai falar: olha, Urias não foi para casa. Ei, igreja, mesmo assim Davi ainda não consulta a Deus. Ele perde a conexão com o Espírito Santo. E o que ele vai fazer então? Ele tem uma outra brilhante ideia, já sei. Urias vai chegar aqui de novo, eu vou chapar o coco dele agora, e aí ele chapadão, ele vai para a casa dele, e vai deitar com a sua mulher. Só que perceba aí, igreja, o texto ainda vai dizer que Urias não vai para sua casa. Parece que eu estou vendo a cabeça de Davi agora ficando a mil. Eu já não sei mais o que vou fazer. Em nenhum momento Davi tem a ousadia de dobrar o seu joelho e conversar com Deus. Até mesmo dizendo: Deus, perdoa pelo adultério que eu cometi. Senhor, perdoa porque eu tentei matar Urias por 2 vezes e não consegui. Mas o texto não diz isso para nós.
vai dizer então que Davi tem uma outra brilhante ideia. Já sei, vou mandar uma carta para Joabe. Parece que eu estou vendo Davi escrevendo essa carta. Joabe, é o seguinte, eu até pedi para Urias vir aqui, mas eu acho que você deve estar precisando, mais do que aqui. Só que faz o seguinte, Joabe, quando Urias chegar aí, põe ele à frente da batalha. E quando ele estiver guerreando ali na frente, dá uns 2 passinhos para trás. Joabe entende e faz isso. E nós sabemos a história. Urias vai, os flecheiros mandam flechas, o exército retrocede, Urias sozinho morre. Mas é interessante aqui, porque quando Urias morre, agora quem tem que dar conta disso é Joabe. Joabe vai ter que mandar uma mensagem até Davi. Só que porém, toda essa trama, não morreu só Urias, mas morreu também alguns soldados. E quando Joabe vai enviar um mensageiro até Davi, o mensageiro vai dizer assim: ei, Davi vai ficar furioso. E Joabe então, escrevendo essa carta de volta a Davi, vai dizer: mas lembra, Davi, que Urias morreu na batalha. E ele falando assim, olha o que diz o verso 12. Desculpe, igreja. Versículo 18. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando as seguintes instruções ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade a combater? Não sabiam que eles atirariam flechas do muro? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubuzete, uma mulher, que do muro atirou nele uma pedra de moinho, e ele morreu. Por que vocês se aproximaram tanto do muro? Se ele perguntar isso, diga-lhe: morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro então partiu. Ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós o fizemos retroceder até a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto do muro contra os teus servos e mataram alguns deles. Morreu também o teu servo Urias. Versículo 25. Olha a resposta de Davi. Davi então disse ao mensageiro: diga a Joabe, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. Diga isso para encorajá-lo.
após a morte de Urias, Davi então vai tomar Batseba como mulher, como sua esposa. Ela dá à luz. Só que o texto agora continua para nós dizendo que, no entanto, tudo o que ele fez desagradou ao Senhor. Essa frase indica que a ação de Davi não foram esquecida e que ele enfrentaria uma consequências de seus pecados. Agora, entenda, o pecado é perdoado, mas as consequências, elas virão. Para que nós não venhamos entender que nós podemos então sair pecando e está tudo tranquilo. Não! Deus, ele perdoa pecado, mas as consequências virão. E quais são as lições que nós podemos tirar desse texto? Este capítulo ilustra que mesmo os líderes de Deus podem cair. O texto também vai nos dar uma lição que nós temos que andar todos os dias vigilante. A história mostra e nos fala de ficarmos ociosos, desocupados, sem fazer nada. E quando nós ficamos ociosos, a responsabilidade podem levar às decisões erradas. A narrativa desse texto também vai falar sobre o coração humano. A narrativa nos lembra da fragilidade da natureza humana e da necessidade constante de vigilância espiritual e moral. Essa narrativa também vai nos trazer uma lição sobre a justiça de Deus. Embora Davi tenha conseguido encobrir o seu pecado temporariamente, a ira de Deus se manifestaria posteriormente, como se verá agora no capítulo 12. Então o capítulo 11 é um poderoso lembrete para a nossa necessidade de buscar a santidade e a integridade, mesmo em posições de poderes e de influência. É interessante, porque Davi, depois de tudo resolvido, ou achando que estava resolvido, Deus então no capítulo 12 agora vai mandar um profeta cheio de Deus, um profeta cheio do Espírito Santo, e vai ter um diálogo ou um confronto com Davi. Olha como começa essa conversa, capítulo 12. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com os seus filhos, comia junto deles, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Ele tratava ela como filha. Mas agora o texto continua dizendo para nós que um belo dia um viajante chega à cidade.
Este homem rico não quis pegar das suas próprias ovelhas ou bois. Pelo contrário, ele vai até a cordeirinha daquele homem que só tinha somente ela. Prepara um belo prato para o viajante. Quando Davi começa a escutar isso, parece que eu estou vendo, se Davi tivesse sentado, dava um pulo. Como isso? Versículo 5. Então disse Davi se encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece morte. Deverás pagar 4 vezes o preço da cordeirinha, porque agiu sem misericórdia. Aí o profeta que está cheio de Deus, vai olhar para Davi e vai virar para ele e vai: és tu. Aí o profeta cheio do Espírito Santo vai dizer: é você, Davi. Então agora nós começamos a entender o porquê da oração, quando Davi vira lá no Salmo 51 dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou Deus, tenha misericórdia da minha vida. Então nós entendemos porque Davi lembra do amor de Deus, lembra da compaixão de Deus. Davi está arrependido, ele vai orar. Eu tinha falado para o Fábio que eu não ia cantar. Gente, você imagina agora um coração arrependido. Agora você imagina Davi no seu canto, o que era para ele fazer, o que ele não fez. Agora lá no Salmo 51, eu imagino ele no canto agora, prostrado, e dizendo assim: Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento. A tua palavra, meu alimento preciso. A tua voz dizer assim: nesta manhã Deus está falando: vem, filho amado, vem, descansa, e bem seguro. Imagina o Pai falando para você: e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero em teus olhos, olha isso, tuas feridas sararei.
Oh Espírito, percebe que na leitura nós falamos das consequências. A Bíblia vai dizer para nós agora que essa criança ela nasce. Só que porém, o texto ainda continua dizendo para nós que Deus ele não perdoaria isso. E as consequências vêm em cima desta criança. Davi de imediato, ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Depois de tantas cabeçadas, agora Davi vai orar. O texto vai dizer que Davi ele ora, Davi jejua, mas ao 7º dia, a criança vem a morrer. Seus servos começam a falar entre eles. E agora? Como vamos levar essa mensagem agora a Davi? Eles com medo, porque Davi poderia cometer alguma loucura. De repente Davi ouve eles então conversando ali entre eles e pergunta: a criança morreu? E eles vão dizer: sim. O texto vai dizer para nós que Davi então se levanta. Toma um banho. Coloca vestes novas. Vai adorar ao Senhor. Seus servos não entendem isso. Tentamos levantar Davi, e ele não queria levantar, ele ficou deitado no chão. Agora que a criança morreu, ele se levanta, toma um banho, coloca vestes novas e vai adorar ao Senhor. Eles não entendiam. Mas olha a resposta de Davi, no capítulo 12, e o versículo 22. Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, e pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim, e deixe a criança viver. Mas por que deveria jejuar agora que ela morreu? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou Batseba, e ao consolar ela, eles vão ter um outro filho, Salomão. Davi, que lições nós podemos tomar desse texto do capítulo 12? Arrependimento e perdão. O capítulo mostra a importância do arrependimento genuíno. Davi não apenas conheceu o seu pecado, mas também se volta para Deus em busca de perdão, e que ele recebeu. Nesse capítulo nós vemos também a consequência do pecado. Embora Davi tinha sido perdoado, ele ainda enfrentava as consequências de suas ações. Isso nos lembra que o perdão não é necessariamente removido as consequências de nossas escolhas, não remove as consequências das nossas escolhas. Mas nesse capítulo também nós vamos ver o amor e a justiça de Deus. O amor de Deus é evidente mesmo nas consequências. Ele não abandona Davi, mas continua a trabalhar
em sua vida, como visto no nascimento de Salomão. A soberania de Deus. O capítulo enfatiza que, apesar dos erros humanos, Deus continua a cumprir os seus propósitos. A linhagem de Davi, incluindo Salomão, será crucial na história de Israel e na genealogia de Jesus. Então o capítulo 12 é uma poderosa ilustração da graça e da justiça de Deus, mostrando que mesmo em meio ao pecado e suas consequências, há um caminho de volta para Ele. E esse caminho é o arrependimento. Eu concluo aqui, igreja. O Salmo 51 é uma mensagem poderosa e de esperança e renovação. A oração de Davi nos inspira a conhecer os nossos erros, mas também nos lembra da imensa misericórdia de Deus. Deus está sempre disposto a nos perdoar e nos oferecer uma nova chance. Eu vou repetir isso, igreja. Deus está sempre disposto a nos perdoar e nos oferecer uma nova chance. Que possamos abraçar essa mensagem como um convite de renovação e paz, confiando sempre na bondade de Deus e na possibilidade de um novo começo. Davi, ele sofreu sim as consequências, mas em nenhum momento Deus o abandonou. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei qual é as tuas lutas. Mas a palavra aqui é para que nós venhamos nos despertar e não ficarmos ociosos. Porque já foi cantado aqui, breve Jesus virá. E Jesus está olhando e procurando uma igreja pronta, disposta. Que essa mensagem ela possa de alguma forma te motivar e olhar, opa, Deus tem colocado algo em minhas mãos e eu não posso retroceder. Que essa mensagem possa ser um despertar para as nossas vidas, para que quando tiver algo na congregação, as desculpas não venham tomar conta de nós. Hoje eu estou cansado. Hoje eu não vou. Mas o que Deus colocou na tua mão para você fazer, é para você fazer. Nós aprendemos nessa mensagem que está ocioso. Nós podemos tomar algumas decisões que não são decisões que o Espírito Santo então assim desejaria para nós.
E caminhar sem a presença de Deus, igreja, é complicado. É 100% você vai dar cabeçada. Mas eu quero liberar uma palavra para o teu coração nesta manhã. É que ainda que você ainda erre ou peque, a misericórdia do Senhor é sobre a tua vida. As consequências virão, mas o amor de Deus estará sempre te abraçando, te consolando e dizendo: eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, eu te dou ânimo, eu te dou palavras, eu te toco, se tiver caído eu te levanto, se não tem mais como falar, chore, se não tem mais como cantar, aplauda, se não tem mais como caminhar, rasteja, mas fique na minha presença, porque o amor de Deus, Ele vai te abraçar, em nome de Jesus. Amém, igreja?